Nos destaques do Panorama CBN de hoje, eu conto para você que o ex-presidente Jair Bolsonaro admitiu que enviou ao empresário Meyer Nigri da Tecnisa a ordem para disseminar fake news contra as urnas eletrônicas e o TSE no período pré-eleitoral do ano passado. No meio ambiente, a ministra Marina Silva pediu respeito às decisões técnicas do IBAMA e disse que o órgão não dá licenças políticas. A fala da ministra foi dita um dia após a Advocacia Geral da União defender uma brecha para a Petrobras explorar petróleo na foz do Amazonas. E no noticiário internacional, um mistério. O líder do grupo mercenário Wagner, Yevgeny Prigozhin, morreu hoje em um acidente de avião na Rússia. Em junho, ele organizou um motim contra o presidente russo, Vladimir Putin. Panorama CBN. Olá para você que está ouvindo o Panorama CBN de hoje. Eu sou a Juliana Prado e vou te contar em menos de 30 minutos tudo que foi notícia nesta quarta-feira, dia 23 de agosto de 2023. E eu começo esse episódio retomando um assunto que eu contei ontem aqui para você, que está relacionado ao caso dos empresários que discutiam um golpe de Estado em um aplicativo de mensagens. A novidade do dia é que hoje o ex-presidente Jair Bolsonaro admitiu que enviou ao empresário Meyer Nigri da Tecnisa a ordem para disseminar fake news contra as urnas eletrônicas e o Tribunal Superior Eleitoral. Isso aconteceu no período pré-eleitoral do ano passado. Em entrevista à Folha de São Paulo, Bolsonaro confirmou que ele enviou a mensagem e deu a ordem para que o empresário bolsonarista repassasse ao máximo a notícia falsa que questionava o sistema eleitoral. Na sequência do diálogo no WhatsApp, o empresário responde que já havia encaminhado essa info em vários grupos. E você deve estar se perguntando que fake news era essa, né? Então, segundo a Polícia Federal, a mensagem atacava o então presidente do TSE, o ministro Luiz Roberto Barroso, e também um instituto de pesquisa que, segundo a informação falsa, estaria inflando números a favor de Lula, o que é mentira. Na entrevista para o jornal Folha de São Paulo, Bolsonaro falou o seguinte, abre aspas: "Eu mandei a mensagem para o Meyer Nigri. Qual o problema? O ministro Barroso tinha falado no exterior sobre a derrota da proposta do voto impresso na Câmara em 2021. E eu sempre fui um defensor do voto impresso." Fecha aspas. Só que tem dois problemas aí nessa fala de Bolsonaro. O primeiro problema é que ele confirma que o número que estava cadastrado neste número realmente era dele. Então, com isso, a Polícia Federal pode cruzar esse número com outros aparelhos de outros investigados e pode ter acesso a outras conversas. E o segundo problema para Bolsonaro é que ele confirmou nessa entrevista que ele pediu para compartilhar uma notícia falsa sobre o sistema eleitoral, o que é crime. Essa declaração aí que foi feita à Folha de São Paulo aconteceu durante um voo de Brasília a São Paulo, porque Bolsonaro viajou à capital paulista para realizar exames, porque ele vai ter que fazer novas cirurgias por causa da facada que ele sofreu em 2018. Bom, voltando aqui à história dos empresários, por meio dessa investigação da Polícia Federal, que encontrou essa mensagem aí de Bolsonaro para os empresários, pesquisadores da USP conseguiram identificar a disseminação da mensagem falsa contra o sistema eleitoral minutos depois da ordem de Bolsonaro. Esse trabalho foi feito pelo monitor do debate político no meio digital. Os pesquisadores cruzaram os dados da mensagem com publicações no Facebook e 10 minutos depois da ordem de Bolsonaro, foi possível identificar o primeiro nome a publicar esse texto. E a pessoa em questão que fez isso primeiro foi o militar da reserva Ailton Barros, que hoje sabemos que ele está sendo investigado
junto com o coronel Mauro Cid, na apuração sobre a falsificação do cartão de vacinação do ex-presidente Bolsonaro. O coordenador desse projeto da USP, o professor Pablo Hortelado, explicou para o nosso repórter Felipe Igreja, da CBN Brasília, que não é possível identificar se o texto foi produzido pelo próprio ex-presidente ou por outras pessoas, mas a rápida disseminação do conteúdo mostra uma organização de Bolsonaro, também dos empresários e dos militares, numa estratégia de divulgar informações falsas. Para surpresa, a primeira ocorrência acontece 10 minutos depois do disparo do Bolsonaro. Esse WhatsApp, essa mensagem de WhatsApp é às 9h10 e às 9h20 a gente tem a primeira ocorrência daquele texto no Facebook, e ela é do Ailton Barros. Essa proximidade temporal mostra que eles estão no mesmo grupo, né? Existe uma mesma rede de disseminação desse tipo de informação que está atacando a credibilidade das urnas eletrônicas, que envolve todos eles, Bolsonaro e esses militares que estão diretamente vinculados ao golpismo. Inclusive, o ex-presidente Bolsonaro foi intimado pela Polícia Federal para prestar depoimento sobre esse episódio na semana que vem. Do Brasil, agora vamos para a África do Sul, porque o segundo dia da cúpula dos BRICS começou com uma reunião entre os líderes do bloco que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. No encontro, o presidente Lula fez um discurso em que abordou temas como crise climática e a guerra na Ucrânia. O presidente Lula defendeu a paz e também o cessar-fogo da guerra na Ucrânia e disse que os países precisam se empenhar em um esforço coletivo e não se furtar de resolver o conflito. Lula usou grande parte do discurso na cúpula dos BRICS para falar da guerra. Para ele, os países não podem ficar indiferentes. Apesar aí da defesa de uma paz justa e duradoura, ele evitou criticar diretamente a Rússia. O presidente Lula reconheceu que não vai ser fácil chegar numa solução, mas ele aproveitou para criticar o Conselho de Segurança da ONU ao dizer que o Conselho tem limitações para solucionar esse conflito. Não subestimamos as dificuldades para alcançar a paz. Tampouco podemos ficar indiferentes às mortes e à destruição que aumentam a cada dia. O Brasil não contempla fórmulas unilaterais para a paz. Estamos prontos para nos juntar a um esforço que possa efetivamente contribuir para um pronto cessar-fogo e uma paz justa e duradoura. Após o discurso de Lula, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, que também participou desse encontro, mas de forma virtual, tentou justificar a guerra e culpou o Ocidente pelo conflito, porque para Putin foi a interferência ocidental que expôs a população russa a uma violência em massa. Sobre a questão climática, Lula voltou a cobrar que os países ricos cumpram metas do Acordo de Paris e da Convenção do Clima. Lula disse que eles têm uma dívida histórica com a humanidade e devem parar de responsabilizar países do sul global, como o Brasil. Falando em meio ambiente, hoje a ministra Marina Silva pediu respeito às decisões técnicas do IBAMA e disse que o órgão não dá licenças políticas. Ela falou isso hoje porque ontem a Advocacia Geral da União, que é tipo o advogado que defende o governo federal, defendeu uma brecha para a Petrobras explorar petróleo na foz do Amazonas. O problema é que o IBAMA já negou a autorização para a Petrobras para procurar petróleo na região que é conhecida como margem equatorial. E esse caso aí é muito polêmico, vem dividindo o governo, já que o Ministério do Meio Ambiente e o IBAMA acham muito arriscado buscar óleo na região, especialmente no caso de um acidente. Já a área econômica e também de Minas e Energia do governo defendem a Petrobras. O IBAMA até negou a exploração da região, alegando que não houve ainda um estudo sobre o impacto. O documento é conhecido como Avaliação Ambiental de Área Sedimentar, que é um estudo que foi contratado pelo governo federal para analisar o impacto socioambiental da exploração de petróleo na região. Esse processo ele se arrasta desde 2014 e a Petrobras ela tenta perfurar um poço na região que fica a 175 quilômetros da foz do Amazonas. A área de exploração essa área de exploração ela é ainda maior.
ela chega até a costa do Rio Grande do Norte. A região ela é considerada a última fronteira de petróleo no país. Aí ontem, a Advocacia Geral da União disse que essa avaliação aí do IBAMA não pode ser usada como justificativa para negar a exploração da área e sugeriu uma conciliação entre as partes envolvidas. Mas a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, disse hoje que não é possível fazer uma conciliação política em questões técnicas. Eu sempre digo, o IBAMA ele não dá licenças políticas, o IBAMA dá licenças técnicas. Ele não facilita nem dificulta. Aí muita gente diz, mas não existe negócio de técnica, né? Tem que ser... Não. Existem órgãos que se pronunciam tecnicamente. Alguém vai ficar teimando com a Anvisa quando ela diz, não, esse remédio aqui é tóxico. Aí alguém resolve mandar para uma decisão política se o remédio é tóxico ou não é tóxico. Existem alguns órgãos da gestão pública, da administração pública, que dão parecer técnicos. E no governo republicano, a gente olha para o que a ciência está dizendo. Agora eu vou fazer uma pausa no noticiário para contar para você um recado do patrocinador deste podcast. Você sabe como se transforma a energia que vem do sol em energia elétrica? A transformação da irradiação solar na energia que usamos em nossas casas ou empresas é feita através de painéis solares que são instalados sobre o telhado ou laje da residência ou prédio comercial. Os sistemas mais comuns permitem que a energia alimente os imóveis durante o dia e a energia não utilizada é disponibilizada na rede da concessionária, gerando assim créditos que poderão ser utilizados no futuro. A energia solar é um recurso limpo, renovável e de baixo impacto ambiental. E ao fazer essa escolha, você colabora para o uso consciente dos recursos do planeta. Conheça as linhas de financiamento solar do Banco BV, sujeitas à análise, no site bv.com.br ou siga o banco nas redes sociais no @BancoBV. Voltando ao noticiário, o ex-governador do Rio de Janeiro, Francisco Dornelles, morreu hoje aos 88 anos. Ele estava internado em um hospital no Rio e a causa da morte não foi divulgada. Dornelles era primo de Getúlio Vargas e sobrinho de Tancredo Neves, e ao longo da carreira política, ele acumulou cargos de destaque. Ele foi ministro da Fazenda no governo Sarney e também senador da República. Do Rio de Janeiro, vamos para Minas Gerais, porque por lá o Ministério Público denunciou 4 pessoas envolvidas no caso da jovem de 22 anos que foi estuprada após ser deixada desacordada na rua de casa por um motorista de aplicativo depois de um show no Mineirão. Provavelmente você ficou sabendo desse caso porque as imagens são impressionantes e a história é inacreditável. Foram denunciados hoje Weberson Carvalho da Silva, de 47 anos, pelo estupro de vulnerável, também o motorista de aplicativo que deixou a mulher na calçada do prédio, o amigo da jovem que a acompanhava em um evento e também o motociclista que ajudou o motorista do carro a retirar ela do veículo e a deixá-la em frente ao prédio. A informação que eu contei para você foi confirmada pela nossa reportagem da CBN em Belo Horizonte pela família da vítima. A denúncia do Ministério Público é diferente do inquérito que foi concluído pela Polícia Civil no início do mês, que indiciou apenas o homem que estuprou a jovem e o motorista do aplicativo por abandono de incapaz. Já o Ministério Público denuncia o motorista de aplicativo também por estupro de vulnerável, por considerar que a ação dele contribuiu para que o crime fosse executado. O amigo da jovem e o motociclista foram denunciados por omissão de socorro. O Ministério Público pede ainda que os 4 denunciados paguem R$100 mil por danos morais e materiais à mulher. Agora cabe à Justiça Estadual receber ou não essa denúncia.
Na economia, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, comemorou hoje a aprovação final do arcabouço fiscal. A Natália Furtado contou para você esse assunto na edição da manhã do Panorama CBN de hoje, então eu recomendo que você ouça, mas resumidamente o arcabouço fiscal vai agora substituir a regra do teto de gastos que limita as despesas do governo. Haddad disse que a expressiva votação indica um denominador comum entre forças políticas antagônicas para substituir o teto de gastos que existia desde 2017 e que foi criado para colocar regras no gasto público. O ministro diz que o governo tem agora a tarefa de dar ritmo e acelerar o passo para chegar ao equilíbrio das contas públicas. Ele também prometeu enviar agora o orçamento do ano que vem, mas o governo depende ainda da arrecadação que vai ter com medidas que ainda vão ser enviadas ao Congresso, como a tributação de fundos exclusivos e as offshores, que são contas que foram criadas em paraísos fiscais. Haddad disse hoje que o governo está sem liberdade até para controlar o dinheiro público. Com o marco fiscal novo, você recupera graus de liberdade que até o ano passado nós não tínhamos, porque você recupera a capacidade de eventualmente contingenciar, se for necessário. Hoje, por exemplo, eu não tenho nem como fazer um contingenciamento, não tenho autorização legal para fazer um contingenciamento. O déficit primário está tão distante do aprovado pelo Congresso ano passado que você não tem instrumentos para contingenciar. Nós precisamos antecipar os resultados que aconteceriam espontaneamente. E a aprovação do arcabouço fiscal foi muito bem recebida hoje pelo mercado financeiro. A Bolsa de Valores de São Paulo, por exemplo, fechou o dia de hoje em alta de 1,7% aos 118.134 pontos. No mercado de câmbio, o dólar comercial fechou o dia em baixa de 1,73%, uma baixa expressiva, e ficou cotado a R$ 4,855. Já o euro também teve uma queda expressiva de 1,58% e ficou cotado a R$ 5,274. No noticiário internacional, hoje aconteceu algo bem estranho e também suspeito. Mas antes de contar para você o que aconteceu, eu preciso te situar na história. Por acaso, você deve se lembrar que há 2 meses, o grupo mercenário Wagner, que atuava no fronte da guerra na Ucrânia, fez uma rebelião de 24 horas contra o governo russo de Vladimir Putin, né? E quem protagonizou esse motim foi o líder dessa espécie de exército particular, o Yevgeny Prigozhin. Depois que a rebelião não deu certo, após um acordo mediado por Belarus, o chefe do grupo Wagner, que é o exército particular que foi contratado por Putin para atuar juntamente com as forças armadas da Rússia na Ucrânia, ele acabou exilado em Belarus. No começo dessa semana, depois de um tempo aí desaparecido, ele publicou um vídeo que sugeria que ele estava no continente africano. E, dito tudo isso, adivinha o que aconteceu com ele? Do nada, a Rússia informou hoje que o líder do grupo Wagner morreu em um acidente de avião. Segundo a imprensa russa, o braço direito de Prigozhin, o Dmitry Utkan, também estava a bordo e, segundo a imprensa russa, os dois teriam participado antes de um encontro com oficiais do Ministério da Defesa da Rússia antes do avião decolar. No total, 10 pessoas morreram e vídeos compartilhados por mídias russas mostram a aeronave em chamas. O avião voava de Moscou para São Petersburgo. O Ministério das Emergências da Rússia confirmou no Telegram que nenhum passageiro sobreviveu. E, de acordo com o órgão do governo, o acidente foi com um avião Embraer Legacy. A aeronave tinha 16 anos de uso e voava regularmente. Esse avião foi comprado pelo grupo Wagner em setembro de 2020. Agora o governo russo abriu uma investigação para apurar as causas do acidente. Mas como você sabe, tudo que envolve o governo de Vladimir Putin é um mistério, né? E a Rússia tem aí um histórico de dar um sumiço nos opositores do governo e tem várias mortes suspeitas envolvendo até envenenamento.
Agora a gente só tem a versão do governo russo para essa história que não dá assim para confiar 100%. Então fica a dúvida se realmente foi um acidente ou se foi uma queima de arquivo. Do outro lado do mundo, é claro que essa informação repercutiu. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, diz que não sabe exatamente o que aconteceu, mas que não estava surpreso com a notícia. Ele falou o seguinte, abre aspas, "Não há muita coisa que aconteça na Rússia que o presidente Vladimir Putin não esteja por trás." Fecha aspas. Após o acidente, aliados do líder do grupo de mercenários acusaram a Rússia pela morte. Segundo eles, o jato da Embraer foi abatido. Ainda no noticiário internacional, hoje teve uma missão histórica no espaço. Uma boa notícia. A Índia se tornou hoje o primeiro país a pousar no Polo Sul da Lua, que é uma região inexplorada que fica no lado escuro do satélite. A Agência Espacial Indiana transmitiu esse acontecimento ao vivo e eu separei para você o trecho da comemoração da equipe. जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम E essa comemoração ela foi muito merecida, porque o momento é histórico, já que vários países já tentaram pousar no Polo Sul da Lua. Segundo o jornal The New York Times, Estados Unidos, Japão, países da Europa, a China e Israel tentaram pousar na superfície lunar, mas todas as missões falharam. E isso aconteceu porque a superfície lunar, onde a sonda indiana desceu, é um terreno traiçoeiro, com grandes crateras e encostas íngremes, além também de não receber luz solar, levando a temperaturas extremamente baixas, que chegam a menos 203 graus Celsius. Essas características tornam muito difícil operar equipamentos de exploração na região. E aí você deve estar se perguntando, o que a Índia busca explorar nessa parte aí da Lua? Então, em 2008, a missão Chandrayaan detectou a presença de água na superfície lunar. E agora os indianos querem saber mais detalhes sobre onde e quanta água existe. E também eles querem saber se toda a água está congelada. A exploração da superfície das regiões polares da Lua, que é composta de rochas e solo, também pode dar respostas sobre a formação do sistema solar. E no esporte, a jogadora da seleção da Espanha, Reni Hermoso, pediu que o beijo que ela recebeu à força de Luís Rubiales, presidente da Federação Espanhola de Futebol, não fique impune. O comunicado da atleta foi divulgado hoje pelo Sindicato de Jogadoras do país. No texto, a associação também pede que sejam implementadas medidas para proteger a igualdade e o respeito no setor. Esse caso aconteceu no domingo, após a conquista da seleção espanhola na Copa do Mundo Feminina. E durante a entrega das medalhas para as jogadoras, Rubiales deu esse beijo forçado. Ontem, ele atribuiu esse comportamento ao pico de alegria por causa da conquista do título. Hoje, ele foi denunciado ao Ministério Público espanhol por ter beijado à força jogadora. Caso a denúncia seja aceita, a Promotoria de Madrid deve investigar Rubiales pelo mesmo crime pelo qual responde o jogador brasileiro Daniel Alves, porque lá na Espanha, a tipificação de agressão sexual abrange desde o crime de estupro a casos de abuso sexual. Panorama CBN. Agora eu vou indo nessa. Muito obrigada pela companhia de hoje. O roteiro e a produção deste episódio foram feitos por mim e a sonorização é do Anderson Wendel, o Tico. E você pode me encontrar lá nas redes sociais, no @Juliana_Deprado no Twitter e no Insta é só procurar por @JulianaDeprado. E também tem o e-mail juliana.prado@cbn.com.br. Eu prometo que se o noticiário colaborar, eu vou ler a mensagem de vocês nos próximos dias. Hoje, como você percebeu, o noticiário foi muito intenso e se eu for mandar todos os abraços que eu preciso das mensagens que eu recebi, esse podcast vai ultrapassar os 30 minutos, que é o limite do episódio. Então, nos próximos dias, eu vou respondendo vocês, combinado? E não se esqueça que amanhã tem a edição da manhã do Panorama CBN, a partir das 7 horas da manhã, com a Natália Furtado. Beijos pra você e até mais!